A graça e a paz de Jesus, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, a vida também dos amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais e aqui também no YouTube, os cultos da nossa igreja, da Igreja Batista em Vila das Belezas. E quero convidá-lo a mais uma vez estar conosco, adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, participando das orações, interagindo dentro daquilo que nos é possível durante esse período de pandemia, através das redes sociais, comunicando também as suas bênçãos e os seus pedidos de oração. E no início desse nosso culto eu quero convidá-lo a curvar a sua cabeça, fechar os olhos, porque vamos orar, entregando esse momento especial das nossas vidas, do nosso dia, nas mãos do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais uma oportunidade que temos de juntos cultuarmos, buscarmos a Tua presença, ouvindo a Tua voz, procurando compreender, ó Deus, a Tua palavra e também abrindo, ó Deus, os nossos corações e as nossas vidas para que a Tua vontade, ó Deus, seja feita sobre nós de uma forma completa. Pedimos a bênção também para os nossos familiares, para os nossos amigos, pedimos, ó Deus, a Tua bênção também para os nossos irmãos. Oramos também pela vida, Pai, de todas as igrejas que têm se mantido em pé durante esta pandemia, lutando, ó Deus, contra as obras do diabo, procurando também fazer a Tua vontade, continuar cultuando ao Senhor, ajudando também no crescimento, na edificação dos crentes. E peço a Tua bênção sobre a vida de igrejas e de pastores nesse momento tão difícil que vivemos. Fique conosco, nos guardando, nos abençoando e nos usando também conforme a Tua vontade durante todo este culto. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E agora quero convidá-lo a cantar conosco um hino do cantor cristão. Sempre temos nos nossos cultos um momento especial para oração. E sentimos também saudade desse momento especial durante os nossos cultos, quando citamos os pedidos nominalmente, as demandas mais urgentes, as demandas que surgem nos dias em que acontecem os cultos ou na semana em que acontecem os cultos. É também um momento especial porque chamávamos
aqui à frente, pelo menos os dois diáconos de plantão, que estariam então escalados para aquele dia para orar, e era sempre um momento bastante especial, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite. Mas mais especial do que isso, e mais importante do que isso, é continuarmos orando e buscando a presença do Senhor para as nossas necessidades. Então, nós sempre nos lembramos dos idosos da nossa igreja. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que possui muitos anciãos, e isso é uma bênção para nós, ter esses irmãos congregando conosco, cultuando conosco, boa parte deles cristãos há décadas, com muita bagagem, com muita experiência, e que apesar de cansados pelos anos, com as suas dificuldades muitas vezes de saúde, são pessoas de fé inabalável e são pessoas exemplares no que diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo. Portanto, continuemos orando e nos lembrando da vida dos nossos idosos. Os irmãos também enfermos, que são muitos, passando aí por tratamentos longos, pedimos a bênção de Deus sobre as suas vidas, sobre a vida também dos seus familiares. Nós estamos vivendo, então, o período de pandemia, um momento onde há tantas controvérsias a respeito do que é a doença, de como lidar com a pandemia, e em algum sentido o Senhor nos tem abençoado para que continuemos pregando o Evangelho, vivendo a vida da igreja, nós pastores nos comunicando com as nossas ovelhas, por consequência as ovelhas também se comunicando conosco, trabalhando apesar das limitações para a edificação, para o crescimento da igreja, mas devemos orar, continuar orando por toda essa situação e também agindo com responsabilidade. Se por um lado as autoridades estão confusas, num certo sentido também elas têm autoridade sobre nós e continuamos respeitando as determinações e as decisões, também porque compreendemos que, num certo sentido, nos mantermos aí isolados é uma forma de respeitar, de garantir a nossa saúde e a saúde também das pessoas que amamos. Oramos também pela vida das profissionais da área de saúde, irmãos da nossa igreja, pessoas também que não são da nossa igreja, que talvez pertençam a outras denominações. Oramos por todos os profissionais na área de saúde, que têm uma responsabilidade muito grande no cuidado dos doentes, no cuidado aí dos enfermos, em lidar também com os familiares, e pedimos a bênção, então, a direção de Deus sobre toda essa situação. Então, eu quero convidá-lo a, mais uma vez, curvar a cabeça, fechar os olhos, para colocar todos esses motivos de oração, que incluem também gratidão, diante do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento especial que temos agora, neste culto, para buscarmos a Tua presença em oração. E te agradecemos, ó Pai, a vida dos idosos, ó Pai, da nossa igreja, agradecendo, ó Deus, porque temos muitos deles, ó Pai, entre nós, vivendo, ó Pai, a vida cristã, nos edificando através do seu exemplo, mas sendo também alvo, ó Pai, das nossas orações e da nossa intercessão, por causa das suas dificuldades de saúde, por causa das suas limitações. Abençoe, ó Pai, e guarde a vida, Pai, de todos os idosos da nossa igreja. Queremos também, ó Pai, colocar, ó Deus, nas Tuas mãos a vida dos enfermos. Há muitos enfermos, ó Pai, entre nós, alguns passando por problemas de saúde mais delicados e que demandam um cuidado mais prolongado, mais aproximado, e eu sei, ó Deus, que a Tua misericórdia também está sobre a vida de cada um desses irmãos, e assim peço que também o Senhor abençoe e guarde e fortaleça a vida dos seus familiares, que têm, ó Pai, ali a responsabilidade de cuidar e que de alguma maneira também, ó Pai, sentem as dores e as limitações daqueles que estão enfermos. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Pai, mais uma vez, sobre a vida das autoridades, ó Pai, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, enfim, todos aqueles, ó Deus, que foram colocados como autoridades sobre nós, que também vivem um momento de bastante perturbação, de ansiedade, de tribulação, por lidarem, ó Pai, com um inimigo que é visível, que não pode ser visto a olhos nus, mas que tem causado, ó Pai, tantas distorções, tantos problemas e tantas dificuldades tão reais, ó Deus, e tão presentes na vida de todos nós. Dê discernimento, ó Pai, a cada um deles,
Peço também, ó Deus, que aqueles que são cientistas, que estão, ó Deus, empenhados na descoberta da doença, do que ela é exatamente, de como curá-la, de como também desenvolver uma vacina para a prevenção, que eles possam, ó Deus, ter ânimo redobrado, que a inteligência deles, ó Deus, possa ser de alguma maneira expandida pelo Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus de todo conhecimento, de toda ciência, de toda sabedoria, e eu sei que está nas mãos do Senhor, ó Deus, o conhecimento necessário, ó Pai, para a vida desses cientistas que trabalham, ó Deus, à frente dessa pandemia. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor continue guardando, ó Pai, a vida dos profissionais de saúde. Nós temos na nossa igreja pessoas, ó Deus, na área de assistência social, na área de enfermagem, pessoas que fazem atendimentos, ó Deus, em laboratórios, em hospitais, e que estão, ó Deus, diretamente ligados e relacionados, ó Deus, ao problema da pandemia. Eu quero agradecer ao Senhor, porque aqueles que já ficaram doentes foram curados, e até aqui o Senhor tem preservado, ó Deus, a vida de boa parte deles, e a nossa oração é nesse sentido, que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor dê a todos eles livramento. E continuamos orando também para que em breve, ó Deus, o Senhor nos possibilite nos encontrarmos, ó Deus, novamente, mas pedimos ao Senhor sabedoria para saber o momento certo, assim como também a maneira correta de voltarmos, ó Deus, a nos encontrarmos, a nos vermos, para buscarmos a Tua presença, lendo juntos, ó Deus, a Tua palavra e orando, ó Deus, presencialmente uns com os outros. Muito obrigado, ó Deus, pela existência, pela manutenção da igreja, e sabemos, ó Deus, que as obras malignas, ó Deus, não poderão de maneira alguma, ó Deus, romper, ó Deus, a força, ó Deus, a amplitude, ó Deus, do trabalho da Tua igreja, e estamos, ó Deus, confiados no Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, então, a partir de agora, meditar na palavra de Deus. E o texto da nossa reflexão neste culto é Evangelho de Mateus, o capítulo 4, os versículos de 1 a 11. Então, você que nos acompanha, tem a oportunidade agora de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 4, os versículos de 1 a 11, e você facilmente identifica, ao abrir a sua Bíblia, que nós vamos falar a respeito da tentação de Jesus, a tentação que Jesus sofreu pelo diabo, por Satanás, no deserto, antecedendo o início aí do seu ministério terreno, junto aos seus discípulos, junto a toda aquela população do primeiro século, para que ele se revelasse, para que ele se mostrasse como o nosso Senhor e como o nosso Salvador. Então vamos ler Mateus capítulo 4, os versos de 1 a 11. E a palavra de Deus diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Essa é a palavra, então, das Escrituras, a palavra de Deus para os nossos corações nesse culto. Nós vamos, então, tratar do assunto da tentação. E quando
nós tratamos a respeito de um assunto, principalmente um texto como esse, que é um texto complexo, porque nós estamos falando da tentação de Jesus, da presença do diabo, a citação de diversas passagens das Escrituras, principalmente do livro de Deuteronômio, e a importância desse momento específico da vida de Jesus para o seu ministério. É importante sempre que tenhamos algumas informações preliminares, que não são apenas informações preliminares, elas têm uma grande importância para a compreensão de todo o texto. Acho que a primeira delas a gente tem que tentar fazer uma definição, ainda que breve e rápida, mas que seja precisa, certeira, a respeito da própria palavra tentação. A palavra tentação, por si só, ela quer dizer teste ou prova. Há momentos na Bíblia em que a palavra que é traduzida para o português como tentação fala a respeito de um teste ou de uma prova. Mas os textos como esse, por exemplo, de Mateus, assim como na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,13, ou até em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, a palavra tentação é usada como uma prova ou um teste do ponto de vista moral. Ou seja, a tentação para que você caia no pecado ou não caia no pecado. Porque há pessoas que são tentadas e caem, mas há pessoas que são tentadas ou testadas e provadas e não caem, como é o caso de Jesus. Portanto, é um texto em que a tentação ela tem a ver com uma pedra de tropeço, com uma situação que o próprio diabo causou para Jesus, para fazer com que Jesus pecasse, Jesus caísse. E ele resistiu bravamente à tentação. E basicamente é o que nós vamos analisar nessa mensagem. Uma outra coisa importante é percebermos que a vida terrena de Jesus, antes do seu ministério realmente começar, e aqui no Evangelho de Mateus, como você pode perceber, já é a partir do versículo 12 do capítulo 4, logo na sequência da tentação, é que Jesus começa a chamada dos seus discípulos e a montar, digamos assim, a sua equipe ministerial e fazer também os seus milagres, a sua pregação, ou seja, desenvolver de fato o seu ministério. Mas até esse momento, e Jesus tem 30 anos de idade, conforme nos revela o Evangelho de Lucas, a vida dele se constituiu de um grande preparo. Jesus se preparou muito para o seu ministério. Durante 30 anos ele se preparou. E é interessante que esse preparo de Jesus, ele não tem a ver apenas com o estudo da palavra, que é o fundamental e sem dúvida alguma é o mais importante, mas na sua vida familiar, nos seus estudos, no seu trabalho. E é interessante porque até autores antigos, autores, escritores bíblicos do Antigo Testamento, como Isaías e tantos outros, eles já olhavam para a figura de Jesus, do Messias, como um servo de dores, sofredor, e como um homem que aprendeu, através das coisas da vida, em como glorificar a Deus. Portanto, Jesus, quando é tentado aqui pelo diabo, ele já passou por coisas que todos os seres humanos passam, como trabalhar, como ter uma rotina diária, como estudar, como lidar com conflitos familiares, como é ser um trabalhador, como era lidar com o dinheiro, lidar com a responsabilidade de sustentar uma casa, e sem dúvida, isso também é uma base, um fundamento bastante importante da vida de Jesus. Agora, diante também do ministério que ele tinha, da sua responsabilidade como salvador do mundo, ele passou por um teste, por uma prova maior que essa que nós estamos vendo aqui, que o prepararia para desafios ainda maiores. Como a gente tem poucas informações, a gente tem, de fato, poucas informações a respeito da vida de Jesus antes dos seus 30 anos, a gente tem informações ali dos seus primeiros 2 anos, alguma coisa quando ele tem ali por volta de 12 anos de idade, mas há grandes vácuos de compreensão, de entendimento e de informação a respeito de Jesus até os 30 anos de idade. Muitos autores, então, do passado, e não são autores bíblicos, são chamados, às vezes, de apócrifos ou pseudepígrafos, ou outro tipo de literatura, que a gente chama até de literatura espúria, e espúria quer dizer literatura ruim, falsa, procuraram preencher o vácuo do entendimento da vida de Jesus até os 30 anos, mas sempre criando histórias extremamente mirabolantes.
O que a gente sabe é que Jesus, de fato, só começa a fazer os seus milagres e a se manifestar como Deus e como Filho de Deus a partir do seu ministério. Então, digamos que, num certo sentido, até os 30 anos de idade, Jesus é um homem absolutamente comum. E eu digo, num certo sentido, porque ele chega aos 30 anos de idade sem ter pecado e permanece durante todo o seu ministério sem ter pecado. E isso, de fato, faz dele uma pessoa completamente especial. Mas, nesse sentido, até os 30 anos, é um cidadão judeu do primeiro século, sem pecado, mas um rapaz de família, um rapaz trabalhador, um rapaz estudioso, um rapaz que cuida das suas responsabilidades. E isso é algo que eu não sei para você, mas para mim chama muita atenção, é exatamente esse lado comum da vida de Jesus, de como Jesus viveu como um cidadão do seu tempo, mas obviamente um cidadão vivendo a plenitude da vida que podia ser vivida, mesmo sendo pobre, tendo ali limitações, morando numa cidade relevante, sendo parte de uma família comum, composta de diversos irmãos, trabalhador, mas isso foi o que deu também fundamentação para a vida de Jesus. Foi essa base bastante forte que o permitiu passar por um momento como esse e por momentos ainda mais terríveis que ele teria mais à frente em seu ministério. Então, eu acho interessante, eu quero até fazer uma brincadeira aqui com todo respeito, mas num certo sentido, o capítulo 4 de Mateus, versículos de 1 a 11, é uma grande prova, um grande teste a respeito de tudo que Jesus já tinha aprendido até aquele momento, para que, num certo sentido, ele entrasse aprovado no seu ministério messiânico. Então, eu fiz até alguns jogos de palavras aqui. Eu digo que esses 40 dias foram o TCC de Jesus. Aqueles que estudam aí na faculdade, eu sei que até o ensino médio hoje já possui o famoso e o famigerado teste, o trabalho de conclusão de curso, onde você tem que escrever ali, dissertar a respeito de um tema, de um assunto, baseado em pesquisa, usando as normas técnicas. Há alunos que se apavoram com isso. Esse aqui é o TCC de Jesus. Ele não escreveu nada. Ele foi ali para o deserto, para ser tentado, para ver se ele realmente conhecia as Escrituras, para ver se ele realmente sabia quem ele era e se ele sabia o que estava diante dele. É o TCC dele. Eu vou brincar aqui também, dizendo que é o concílio examinatório de Jesus para o ministério. Só que o examinador de Jesus foi o diabo, foi Satanás. E ele é o tipo de examinador que vai para derrubar o candidato. Eu não sei se você conhece isso, talvez seja algo bastante novo para a maioria das pessoas, mas muitas vezes os pastores batistas, eles fazem um preparo no seminário, depois a igreja convoca o seu concílio e ele passa por uma banca examinadora. Geralmente você tem um examinador e um grupo acompanhando, que pode ou não fazer perguntas, interferir naquele processo, e o aluno é analisado do seu ponto de vista moral, do seu ponto de vista espiritual e também do seu ponto de vista de conhecimento bíblico. Quem é a pessoa, quem é a família, como chegou ao ministério, como foi a conversão e o quanto ele conhece da palavra de Deus. Existem, às vezes, examinadores que são conhecidos por irem para o exame com a vontade, com o desejo de derrubar o candidato. Graças a Deus, eles são a minoria e, pela minha percepção, ultimamente, eles são cada vez mais raros. Eu já estive numa das pontas, porque eu fui examinado num concílio, e hoje eu estou na outra ponta, porque eu participo aí ativamente, examinando também candidatos ao ministério pastoral. E é muito grande, às vezes, essa tentação que há em alguns de ir lá para apertar, para empurrar. E Jesus passou por isso. E como eu estou brincando aqui no texto, o examinador dele foi o diabo. Fazendo proposições e Jesus ali rebatendo o seu examinador, e que nós sabemos que Jesus saiu 100% ileso, destruiu o examinador dele, botou o examinador dele para correr naquele dia e foi aprovado. Existe aí o famigerado também exame da ordem aí dos advogados, algumas das nossas ovelhas passam por isso, a gente acompanha aí o doloroso processo, a gente pode comparar num certo sentido esse conhecimento vasto que é exigido. Isso vale para uma bancada de exame de mestrado, de doutorado, que são momentos em que somos testados, e Jesus passou por um dos mais terríveis momentos, e ele foi, obviamente,
aprovado naquele teste, ele pôde então começar ali, de fato, o seu ministério. Então vamos ao texto, refletindo então nesses 3 momentos que o texto nos apresenta, procurando crescer, aprender e aplicar à nossa vida. A tentação de Jesus, ela não foi um acidente, mas ela foi intencional. A gente vê, por exemplo, que o texto diz que o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto para que passasse por aquele momento. Durante esse período que antecede a sua tentação, a visita do diabo, Jesus está enfraquecido, ele está no limite das suas forças, porque como revela o texto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Essa expressão 40 dias e 40 noites, a gente precisa compreender dentro da cultura judaica, porque ele está falando da parte clara do dia, quando há o sol, da parte escura, que é a noite, quando não há o sol, talvez só a lua. Então, eles costumam se expressar dessa maneira. Mas são 40 dias ininterruptos. A gente sabe que ficar com fome por um período tão longo não implica apenas na vontade de comer, mas revela-se, para aqueles que já passaram por isso, a ciência, os estudos, ou até aqueles que testemunham a tentativa, talvez, de ficar tanto tempo sem comer, que durante esse período há alterações de humor que variam de apatia, de raiva, de outros tipos de sentimento. Talvez Jesus, sem dúvida alguma, deve ter se passado com mais tranquilidade, sem tantas alterações de humor. Depois de algum tempo, consumida todos os alimentos que você tinha, toda a sua base de energia, a sua gordura corporal ela começa a ser consumida como uma forma de energia, depois são consumidos também os músculos, e depois as suas enzimas também começam a ser consumidas, e isso começa de alguma maneira, já no alto aí da sua inanição, da sua fome, a colapsar os seus órgãos, prejudicando o funcionamento do coração, dos rins, do fígado, do cérebro e de tantas outras partes do corpo. E o último estágio, obviamente, de um processo tão longo é a morte. Então é interessante porque há 2 coisas muito extremas acontecendo no texto e que devem nos fazer lembrar como foi viver, como foi passar aquele momento. Jesus está diante do seu máximo enfraquecimento físico. Ele está com fome, extremamente debilitado fisicamente, extremamente enfraquecido, e ao mesmo tempo está passando pela máxima tentação. Porque veja que não são enviados seres humanos, mulheres para tentá-lo, bebidas ou coisas desse tipo. O próprio tentador, o próprio diabo, o próprio acusador, o próprio Satanás é enviado para servir de algoz de Jesus naquele momento. Então, Jesus está diante de uma situação em que ele está no extremo da sua fraqueza, passando pelo extremo da sua tentação. Uma situação toda construída para que uma vida espiritual não muito bem alicerçada cedesse ou morresse pela fome ou caísse no pecado, caísse na tentação, manchando a sua reputação e dando, infelizmente, vitória ao diabo. Já conhecemos a história e, graças a Deus, sabemos que isso não aconteceu. Então, nós temos 3 momentos no texto. O primeiro deles diz respeito a transformar as pedras em pães. Está com fome, transforme as pedras em pães. Então, algumas coisas estão aqui implícitas, como, por exemplo, usar o poder que ele tinha, porque Jesus tinha a capacidade de transformar as pedras em pães, e Satanás sabia disso, mas fazer aquilo em causa própria. A situação não é diretamente relacionada, mas é muito parecida. A Bíblia narra, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, e elas aconteceram em 2 ocasiões, e vemos ali o poder que Jesus tinha de multiplicar as coisas. E o diabo sabia que, além de poder multiplicar, ele podia também transformar. Aliás, sabemos até que ele pode trazer à existência as coisas do nada. Isso é um fundamento teológico bastante importante. Ele é capaz de trazer à existência coisas que, inclusive, não existem. Jesus está sendo tentado também, naquele momento, a colocar as suas necessidades físicas acima das suas prioridades espirituais. E ele vai passar por momentos de fome e de privação ao longo do seu ministério, vai ter contato com mesas fartas,
e ele poderia, digamos, nesse sentido, se encantar com aquelas riquezas, e sabemos que isso não aconteceu, e naquele momento ele prova que mesmo estando no limite das suas forças físicas, a sua tarefa espiritual, a sua vida espiritual permanece inabalável. Jesus também teria, como muitas vezes somos tentados, e muitos sucumbem também, a tentação de reduzir a pregação do reino, a vida da igreja, a vida espiritual, à satisfação das necessidades humanas. Aliás, essa é uma dificuldade que gera diversas heresias e diversas distorções na missão da igreja, quando colocamos as necessidades materiais acima das necessidades espirituais. São coisas que têm o seu lugar, e as coisas espirituais, elas têm prioridade sobre as necessidades materiais. Veja que mesmo a Bíblia, quando ela ensina a respeito da fome, você nunca deve despedir um irmão com fome e dizer, vai, que Deus te abençoe. Ela não está dizendo que a gente tem que se preocupar com as pessoas só com as suas necessidades materiais, mas que devemos compensar as suas necessidades materiais para que elas possam, de alguma maneira, também compreender a verdade de Deus e a bênção de Deus. E Jesus, num texto como esse, ele não sucumbe diante das suas necessidades materiais, pelo contrário, ele se mantém firme e forte. É interessante como Jesus responde às tentações e às provas que Satanás lhe impõe. Ele responde esse texto, essa provocação, usando Deuteronômio capítulo 8, o verso 3, que é o momento dentro do sermão de Moisés, em que ele lembra àqueles que estão chegando na terra prometida, que durante os 40 anos em que peregrinaram pelo deserto, e que eles não tinham, como diziam lá, os melões, as comidas, aquelas coisas maravilhosas do Egito, eles foram sustentados pelo Senhor no deserto. Inclusive, o texto chega a mostrar que, em alguns momentos, o Senhor até permitiu que eles passassem por alguma privação, por alguma necessidade, para que eles pudessem se voltar para o Senhor, dando atenção para Ele, e também para que eles olhassem para o maná, que era físico, que era comida, mas também como uma bênção espiritual. É interessante, porque isso também explica por que Jesus pregou aquele sermão tão duro, depois da segunda multiplicação dos pães, e aquele sermão fez com que muitas pessoas se afastassem dele. E ele diz, sem economizar palavras, o seguinte: vocês estão atrás de mim, não por causa dos milagres que viram, mas por causa do pão que comeram. Ou seja, vocês não estão atrás de mim pelo que eu sou, pelo que eu me revelo através do que eu digo e do que eu faço, mas preocupados com o próprio ventre. E mesmo que ele de fato tenha se preocupado em dar alimentação para aquelas pessoas, o alvo e o objetivo dele é que elas enxergassem nele a sua grandeza espiritual, de que ele era Deus, de que ele era o Cristo e de que ele tinha a mensagem que salva. Então, Deus também promete em sua palavra sempre nos garantir o pão, para que a gente não tenha preocupação com o pão, para que tenhamos preocupação com o reino. Não devemos andar ansiosos com as coisas da terra, com o que havemos de comer, beber ou de vestir, mas antes, como diz o texto, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que são as necessidades básicas, nos serão acrescentadas. É o primeiro momento em que Satanás, o diabo, quebra a cara. Jesus conhece a palavra de Deus. A prioridade dele são as coisas espirituais. Mesmo vivendo um momento de extrema privação física, ele não deixa com que a sua fome, a sua dor e a sua limitação se imponham sobre as suas necessidades espirituais e sobre o seu relacionamento com Deus. Isso é algo fantástico, algo muito importante dentro desse texto. Nós temos, então, um segundo momento em que Satanás o leva, como diz o texto, o transporta,
é muito interessante esse texto, o transportou à cidade santa, que é Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, aquela coluna, o ponto mais alto, e a gente sabe que Jerusalém está construída, né, sobre um monte, então seria o ponto mais alto do ponto mais alto da cidade, ou seja, de onde ele avistava tudo, de um lugar que era realmente alto, e ele diz para ele, se lança daqui, se joga, porque você sabe que ele dará ordens, Deus dará ordem aos seus anjos, para que eles o sustentem, para que eles o guardem. E como sempre, e nesse caso em especial, sabemos que Satanás distorce e distorceu a palavra de Deus. Satanás se refere ao Salmo 91, famoso Salmo 91, o versículo 11. Mas olha a maneira como ele coloca o texto. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Em outras palavras, ele está dizendo que como se você pode andar tranquilamente, inconsequentemente, e ele vai estar te guardando, se você tropeçar, os anjos vêm e te pegam. Ou você pode, como agora, pôr em risco a sua própria vida, que ele vai agir em seu favor. É interessante, porque se você olhar o Salmo 91, 11, não é exatamente isso que ele diz. Ele diz, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu estou até usando a mesma versão para não ter dificuldades. Ou seja, a palavra do Salmo 91, ela diz muito mais respeito à maneira como Jesus andaria dia após dia, a maneira como ele seria guiado e orientado nos seus passos, exatamente para não servir aos seus desejos e seus caprichos esporádicos. Ou seja, é um texto que está dizendo, ele dará ordens aos seus anjos para que você sempre, a cada dia, ande firmemente nos seus caminhos. E Satanás sugere uma interpretação nova do texto, distorcendo o texto, dizendo, pode andar inconsequentemente porque ele vai cuidar de você. Isso é muito diferente. A Bíblia não ensina isso. Não podemos andar inconsequentemente e ao mesmo tempo acreditando que Deus vai cuidar de nós. Pelo contrário, andamos com sabedoria buscando a sua presença para que ele nos guarde. Então Satanás sabe do perigo que são para os seus planos aqueles que andam diariamente, sempre nos seus caminhos. E sabe o quanto são favoráveis aos seus planos aqueles que vivem inconsequentemente. Eu acho interessante, eu já convivi com muitos colegas no seminário, e sempre houve uma expressão que me incomodou. E ela não me incomoda pela simples expressão, porque a expressão por si só ela é até positiva. O problema é que ela tem um pano de fundo, ela tem uma motivação para ser dita, e essa motivação não é boa. Diziam eles, por exemplo, vou viver pela fé. Então, por exemplo, eles abandonavam um trabalho, uma atividade, viviam de maneira desregrada numa certa condição, querendo dizer com isso que eu vou abandonar as coisas, vou ser irresponsável, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Não tem fundamentação bíblica a esse respeito. Tanto é, irmãos, e isso é sempre bom a gente saber, que a palavra do hebraico e a palavra grega, que são traduzidas por fé, elas também têm como sinônimo fidelidade. Tanto é que nos dons, no fruto do Espírito, quando você lê que aparece fé, você vai ver versões da Bíblia que traduziram com fidelidade. E, num certo sentido, fé e fidelidade são sinônimos. O que é a minha fé em Deus? Significa que eu sou fiel a Ele, porque eu confio nele plenamente e vou viver a minha vida de acordo com a vontade dEle todos os dias. Não significa, vou viver inconsequentemente acreditando que Ele vai cuidar de mim, faça lá o que eu fizer. Por isso eu disse, dependendo da maneira e como a expressão vou viver pela fé usada, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo das intenções. E o diabo sabe disso. Ele sabe quem vive por fé e quem vive por fé, num sentido positivo e num sentido negativo. Mais uma vez, Jesus responde, fazendo uma referência a Deuteronômio, capítulo 6, 16, que fala das águas lá do Horebe, lá do Monte Horebe, que depois passaram a ser chamadas de Massá e Meribá, quando o povo
passando sede, reclama e diz assim, manda aí o teu Deus aí que nos dê água. Se foi ele que tirou a gente do Egito, ele tem que se virar com a gente. É como se o povo estivesse perguntando assim, é esse Deus aí que tirou a gente do Egito, ele está com a gente ainda? Não está? Ele está com a gente mesmo? Ele é tão poderoso como ele diz, quer dizer, ele livrou a gente lá e agora? Vai dar água também? Como é que vai ser? Será que ele vai dar as coisas que nós estamos querendo? Esse Deus realmente está entre nós? E a palavra de Jesus é muito interessante. Não tentarás o Senhor teu Deus. Há versões, inclusive, da Bíblia, das Escrituras, os irmãos mais antigos já devem ter tido contato, que dizem, não tentarás o Senhor teu Deus com provas tolas, com provas bobas, com provas sem sentido. Não questionarás se o teu Deus te guarda, se o teu Deus cuida de ti, baseando-se nos seus desejos infantis. Então o diabo faz esse jogo de palavras com Jesus, mas Jesus não cai na onda dele. Fala, não, esse tipo de tentação eu não farei a Deus. E aqui ele usa também a tentação para Deus. Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado. Portanto, é um momento em que a palavra, sem dúvida, diz colocar Deus à prova. Ou seja, vamos ver se ele é Deus ou não. Há um salmo que é muito interessante que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Eu já vi pessoas interpretando essa expressão dizendo assim, nós temos que pôr Deus à prova. E não é isso, o salmo é muito claro em dizer que devemos aprender a aproveitar tudo aquilo que o Senhor Deus nos dá, e são muitas coisas, e reconhecer o seu cuidado, a sua bênção, o seu sustento, a sua misericórdia e a sua graça, e nós vamos reconhecer que o Senhor é bom. Nós não precisamos fazer provas e testes. O simples fato de existirmos é manifestação da presença e da glória de Deus. Mesmo que você tivesse uma vida mais limitada, com mais dificuldades, ou mesmo que você de fato a tenha, você ainda tem motivos de sobra para afirmar que Deus é bom. Então Jesus, faminto, sedento, tentado, o que ele diz para o diabo é o seguinte, eu sei quem é o meu Deus. Ele está aqui. Não preciso testá-lo e não preciso prová-lo. Porque ele é Deus sobre a minha vida, é Deus também sobre a sua vida. Isso é muito interessante. Finalmente, terceiro momento aqui, ainda analisando o texto, a tentação a respeito dos reinos deste mundo. Essa oferta, pelo menos para mim, é das três a mais inquietante. Todas são terríveis e essa, além de terrível, inquietante. Como é que Satanás tem a ousadia de oferecer para Jesus, Criador dos céus e da terra, os reinos deste mundo? Deus criou tudo bom, mas o pecado sujeitou todos os sistemas humanos e colocou sob o comando de um controle maligno. Tanto é que a Bíblia mesmo diz, o mundo jaz no maligno. Não significa que este mundo pertença ao diabo, mas por causa do pecado, a maneira como ele se conduz, como ele pensa, a cosmovisão, a maneira como esse mundo se enxerga, é uma forma maligna. E o ponto mais alto do absurdo do pensamento desse mundo é, sem dúvida alguma, negar veementemente a existência de Deus. E outra coisa inquietante no texto é que Satanás diz que, sendo dono de tudo isso que ele pode oferecer a Jesus, ele está disposto a entregar. E a intenção de Satanás, o texto deixa claro, se prostrado me adorares, que é o versículo 9. Ele pretende ser adorado. Em outras palavras, até Satanás sabe o que é de fato precioso e valioso. Ele sabe que essa capacidade, essa autoridade que Deus tem de ser Deus, de ser adorado, de ver pessoas se prostrando diante dele, é algo exclusivo e algo inegociável. E algo também com o qual ele trata com bastante dureza. Veja que, por exemplo, os 10 mandamentos, eles começam exatamente afirmando que ele é o único Deus, ele é o único Senhor, que outros deuses não podem ser adorados, que imagens de escultura, que representações dele não podem ser feitas, ou seja, os primeiros 3 mandamentos têm uma relação direta a quem Deus é. E por isso também resumimos os mandamentos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque ele é digno de louvor, ele é digno de autoridade.
E é interessante que nesse momento que Jesus bota um fim, né, na conversa. Fala, né, vai-te daqui, Satanás, né, vai embora, some daqui, porque está escrito ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, só a Ele servirás. E é o momento também que ele cita Deuteronômio capítulo 6:3, né, que é o trecho aqui, a parte B do versículo 10, falando exatamente para Satanás, vai embora, você chegou no seu limite, isso não vai acontecer, se ponha no seu lugar, porque Deus existe apenas um e só Ele merece adoração. Olha a ousadia de Satanás. Mas, principalmente, é o foco dessa nossa mensagem. Olha a vida de Jesus. Olha o preparo de Jesus. Veja pelo que Jesus passou. Jesus é tentado nas suas necessidades físicas, ele é tentado na sua consciência da presença do Pai, ele é tentado em relação ao seu poder e também à sua glória. E isso é algo muito importante para nós refletirmos. E a partir de agora, então, eu quero traçar aí mais algumas conclusões, mais alguns pensamentos que são bastante importantes a partir de um texto como esse para a nossa vida espiritual. Um certo pregador, uma certa vez, ele começou a mensagem dele dizendo o seguinte: me convidaram para falar a respeito de uma vida de exemplo, de uma vida modelar, e o alvo era falar a respeito de Jesus como nosso padrão, como nosso modelo, mas eu decidi trocar Jesus por Paulo, porque Paulo se aproxima mais de nós. Ao mesmo tempo que eu ouvi aquilo, e eu entendi a intenção do pregador naquele momento, eu também comecei a pensar em algumas outras coisas. Entendi as motivações dele, mas, por outro lado, também, eu fiquei me questionando, me perguntando se boa parte daquele público que estava ali presente, de alguma maneira, não deixou, a partir daquele dia, de ter Jesus como meta, de ter Jesus como alvo. E a gente não pode esquecer, e isso eu já comentei, inclusive, se eu não me engano, no sermão anterior, que Paulo imitava Jesus. Portanto, ele mesmo nos ensina que o nosso padrão, que a nossa comparação sempre deve ser feita com Jesus, mesmo em situações tão duras, tão críticas e tão específicas como essa do texto que nós tratamos. A gente tem que lembrar também que Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos ensina que é um motivo de alegria muito grande nós passarmos como Jesus pelas coisas que Jesus passou. Ou seja, sofrermos por causa dele, como ele também sofreu. Olha que interessante. Passarmos como Jesus pelo que Jesus passou. Então, algumas coisas que a gente aprende, obviamente, com o nosso Senhor, com o nosso Deus, que é Jesus, com o nosso Mestre. A gente aprende com Jesus que a gente deve gastar todo o tempo que a gente puder nos fortalecendo para os dias maus e para o nosso trabalho. Olha que interessante. Toda a vida de Jesus foi voltada para o seu trabalho, para a sua obra, para a sua missão, para o seu ministério. Ele se preparou para encarar o diabo naqueles 40 dias, porque, como eu disse, aquilo ali não foi ocasional, não foi uma ideia de última hora. Estava dentro dos planos de Deus, dos planos do próprio Jesus, que ele passasse por aquele momento. E ele se preparou para aquele momento. E é algo que muitas vezes a gente despreza na nossa vida espiritual. Eu vou dar para vocês um exemplo. Não é necessariamente o meu exemplo, pode ser o exemplo de outros pastores, mas a gente, por exemplo, a gente discute num curso de homilética, que é sobre como pregar, ou às vezes em conversa entre pastores, o tempo que nós gastamos no preparo de um sermão. Então, eu já ouvi pastores, por exemplo, que dizem que um sermão de 45 minutos, eles gastam 16 a 20 horas de preparo. Olha que interessante. Muitos não sabem, né, das pesquisas que são feitas, dos livros que são lidos, dos acessos na internet, do estudo dos vocábulos no grego, no hebraico, que às vezes a gente não traz, mas a gente tem que ter esse cuidado para saber exatamente daquilo que a gente está falando, e o tempo todo gasto. E mais do que isso, sempre me vem uma passagem que eu experienciei durante a minha vida, e que serve de exemplo para muita gente, aquela história
de um técnico que é contratado para fazer o reparo de uma máquina que está parada. Ele vai até a empresa, ele chega na empresa, ele gira um parafuso e aperta um botão e a máquina volta a funcionar. Daqui a pouco ele apresenta um relatório lá dos custos da visita, o valor é muito alto, e aí a pessoa questiona aquele técnico e diz para ele assim, mas você veio aqui na minha empresa para consertar a máquina, você girou um parafuso e apertou um botão e vai me cobrar esse tanto? Aí ele diz assim, mas e quantas horas eu estudei e quantos anos de experiência eu tenho para chegar aqui e saber que eu tinha que apertar aquele parafuso e apertar aquele botão para que a máquina funcionasse? É mais ou menos disso que eu estou falando. Não estou falando de um pragmatismo, que a gente vai se preparar para resolver sempre as coisas rápidas e fazer as coisas melhor do que os outros, mas preocupado com o próprio preparo. A vida cristã exige isso. E é interessante que as tentações, muitas vezes, elas são pontuais. Elas acontecem ali durante um dia, dois, numa circunstância específica, e são capazes de nos arrasar. Portanto, temos que estar o tempo todo nos preparando e preparados para as coisas, e Jesus, mais uma vez, é o nosso modelo para isso. Ele sendo perfeito como homem, sem pecado, sendo filho de Deus, mesmo assim, durante toda a sua vida, ele se preparou e ainda passou, como eu brinquei aqui, por um TCC, por uma bancada examinatória conciliar, por um exame da ordem celestial, não sei o nome que a gente pode dar, para ser aprovado para o seu ministério. A gente tem que pensar nisso. Uma segunda coisa que está muito clara no texto, mas a gente tem que dizer, o verdadeiro alimento do crente sempre é a palavra de Deus. Mais do que arroz, feijão, carne, salada, é muito bom, muito gostoso. Os pratos especiais que Deus nos dá a honra de ter na nossa mesa, nos nossos encontros, mas o verdadeiro alimento do crente é a palavra de Deus. Olha que interessante, eu queria que você pensasse nisso. Jesus também suportou 40 dias de fome, porque ele também estava sustentado pela palavra de Deus. Ele estava muito consciente, a palavra estava muito viva em seu coração, e ela foi capaz, inclusive, de subjugar as suas necessidades físicas. Portanto, qual alimento é o mais importante para a vida de todos nós? É a palavra de Deus. Satanás e o mundo, eles mentem, mas mentem muitas vezes de forma sutil. Mas as consequências de quem aceita essas pequenas mentiras, elas podem ser terríveis e podem ser eternas. Eu mostrei para vocês aqui pequenos detalhezinhos que ele mudou, por exemplo, na leitura do Salmo 91, e Jesus foi apto a captar aquela pequena nuance e diz, não é isso que o texto está dizendo, não é isso que está sendo ensinado lá. Não posso colocar provas tolas, provar o meu Deus de uma forma tola. Não é isso, não. Olha que interessante. E o nosso mundo hoje, a gente tem que estar atento, está cheio de sutilezas, cheio de sutilezas. As sutilezas nos vídeos, as sutilezas nos comentários, as sutilezas nos prints, nas frases prontas, e a gente tem que ser capaz de compreender essas sutilezas, para que elas não nos dobrem, porque as consequências elas podem ser terríveis para a nossa vida. Se Jesus não fosse apto a responder Satanás, o ministério dele simplesmente não tinha acontecido. As consequências seriam terríveis e universais nesse caso. Mas graças a Deus ele estava pronto. E finalmente, a glória pertence toda a Deus, e ai daquele que tentar roubá-la. É o único momento aqui do texto em que Jesus vai agir de forma mais dura com Satanás, é exatamente a hora que ele pede adoração. Vai embora daqui, acabou, chegou no seu limite, está passando do seu limite, querendo adoração. Essa glória que é incorruptível, que é imarcessível, que é infinita, ela é também inegociável. Ela pertence somente a Deus. E ai de quem quiser roubá-la. Nem o próprio Jesus ousou isso. Ele se limitou, ele se entregou, ele fez a vontade do Pai, ele só dizia o que o Pai dizia para ele dizer, ele só fazia o que o Pai dizia para ele fazer, ele viveu exatamente da forma como o Pai queria, o glorificando. Não é à toa que, pelo menos em 2 ocasiões diferentes, o próprio Deus se manifesta, mostrando a obediência e a glória do seu Filho, e dizendo que é a Ele que nós devemos dar ouvidos, e encerro dizendo, é Ele o nosso Rei e Salvador, a quem devemos também toda a nossa glória, louvor e também toda a nossa imitação. É Ele, de fato, o nosso exemplo de como vencer a tentação.
e que Deus então possa abençoar a minha vida e a tua vida diante de uma palavra tão preciosa. E agora, à luz de um texto como esse, vamos cantar, vamos juntos aí celebrar ao Senhor com mais um hino do Cantor Cristão. Chegamos ao final de mais um culto, com os nossos corações agradecidos, alimentados pela palavra de Deus, pela presença de Jesus em nossas vidas, protegidos pela sua graça, pelo seu amor e também por sua misericórdia. Então vamos orar, encerrando o nosso culto, a nossa celebração, e lembrando os irmãos também de nos acompanharem nas redes sociais, aqui através do YouTube, às quartas e domingos, e nos demais dias através da nossa página no Facebook com o Pão das Três. Após a oração também impetrarei a bênção apostólica. Pai, muito obrigado a Deus por esse culto que o Senhor nos permitiu prestar. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos permitiu ler também, pelas orações, e as nossas vidas, ó Pai, estão nas Tuas mãos, para que conforme a Tua vontade o Senhor cuide e dirija cada um de nós. Continue sustentando, ó Deus, a igreja, fortalecendo a vida dos irmãos nas suas casas, nas suas atividades, até que possamos novamente estar juntos, ó Pai, na Tua casa. E agora, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém.